pessoal, shalom, shalom, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje nesse dia maravilhoso, primeiro dia de agosto, que seja bem-vindo esse mês, que seja um mês abençoado para você, para mim, que faço aniversário também neste mês. Então que Deus venha nos dar um mês abençoado em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí em Êxodo 14, para que juntos possamos dar início à nossa meditação diária. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos ir para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou sobre toda a noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas se dividiram. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio-mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios
e alvorotou o acampamento dos egípcios, empurrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos no meio do mar, na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor em Moisés e em Moisés seu servo. A palavra de hoje é uma palavra maravilhosa. Acho que você já deve ter ouvido várias ministrações, várias pregações, tem vários louvores que falam a respeito da travessia do mar, do povo passando pelo mar com os pés enxutos. Mas hoje eu quero chamar você a atenção para um versículo que é no versículo 11. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulcro nos trouxestes do Egito para cá, para que morramos no deserto? Olha, o povo estava em dura cerviz no Egito. Eles eram açoitados, eram aprisionados, eles apanhavam. E na primeira dificuldade que eles, após terem saído do Egito, na primeira dificuldade que eles enfrentaram, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. Amados, a reclamação, ela é algo terrível. Quando nós começamos a reclamar, quando nós começamos a murmurar, nós estamos dizendo para Deus: eu faria melhor do que o Senhor se estivesse nessa situação. Quando a gente começa a falar: Deus, o Senhor não está vendo isso, é como se eu e você nos colocássemos no lugar dele, disséssemos para ele: eu faria melhor. Amados, a reclamação, ela é algo terrível. A reclamação, ela fecha portas. Quando você começa a agradecer, quando você começa a agradecer ao Senhor pelas bênçãos, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você, parece que é como um imã, as coisas boas começam a acontecer na sua vida, mas a reclamação, ela é algo terrível. Porém, Moisés, ele responde aquela reclamação da seguinte forma: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. No versículo anterior ele diz: aquietai-vos e vedes o livramento que o Senhor vos dará. Eu quero finalizar essa mensagem de hoje te dizendo: fecha a tua boca. Aquieta-te. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas muitas das vezes nós só pioramos a situação quando a gente começa a falar, quando a gente começa a reclamar. Então aquieta-te, descansa em Deus, descansa no Senhor. Amém? Porque quando nós descansamos no Senhor, o Senhor peleja por nós. Aqui nós vimos que o Senhor deu um livramento para o povo e todo aquele povo de egípcio pereceu em meio ao mar. Mas o povo de Deus, o povo israelita, passou pelaquele mar com seus pés enxutos. Mas não deixe que a reclamação venha se tornar uma realidade na tua vida, porque quando você começa a reclamar de uma coisa, você começa a reclamar de outras coisas. Você já ficou na fila de um banco? Quando uma pessoa começa a reclamar, parece que vai contaminando aquela fila e todo mundo começa a reclamar, todo mundo tem uma reclamação para fazer. Então que hoje eu e você possamos, fechar a nossa boca. Amém?
Vamos parar de reclamar. Vamos deixar com que o Senhor venha nos livrar. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor tem para você. Amém? Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Então que eu e você, possamos fechar a nossa boca e esperar o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essas mensagens tenham te edificado. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.